Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês hoje. E eu estava comentando um pouco antes da gente começar, que quão feliz eu fiquei, quão grata pela oportunidade de poder ter essa conversa com vocês hoje. O tema, eu não poderia esperar melhor, é um tema que me toca o coração, que é muito próximo a mim. Eu acredito que não só a mim, há tantas mulheres no mundo inteiro, provavelmente a maioria das mães que se identificam com ela, que se identificam com Maria. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma visão espírita dela, da vida dela, de tudo que ela representou e ainda representa para tantos de nós. Ah, não é algo fácil. A figura de Maria, ela foi uma figura simples, extremamente humilde, conservada e, segundo Simão Pedro, a gente encontra no Evangelho 7 citações, 7 passagens em que Maria fala, 8 em que falam sobre Maria. E, fora isso, nós temos algumas comunicações mediúnicas, alguns espíritos trazem algumas breves passagens da vida dela, mas para a grandiosidade daquele espírito, a informação que se tem sobre ela, sobre a vida dela, ainda é muito pouca. Todavia, eu espero ter conseguido agrupar o máximo para que a gente tenha um momento bom, a gente saia daqui com o sentimento que eu tive enquanto eu estava montando essa apresentação. Haroldo, Divaldo, Emanuel, Humberto de Campos, Ivone do Amaral Pereira, todos esses nomes, eles me trouxeram muitas informações, eles trazem passagens em que citam o nome de Maria, em que citam a sua grandiosidade, e o resultado dessa palestra de hoje é exatamente uma coletânea disso. Mas no final de tudo, o que eu pude perceber é que é como se fosse proposital. A simplicidade dela, desse espírito, de que a personalidade dela, ela não queria que fosse mostrada, que ficasse retratada, mas sim o exemplo, mas sim as atitudes. E eu vou passar nas partes mais importantes do Evangelho, onde a gente, nos momentos mais críticos da missão de Maria, e a gente vai analisar junto, e vocês vão ver quão grandioso é esse espírito que, às vezes, a gente pouco parou para pensar durante os nossos estudos, de nossa vida espírita. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala da criação do planeta, fala de como foi, do plano para a vinda do Cristo. Ele diz que um grupo de espíritos superiores, de espíritos angélicos e puros, se reuniram nas proximidades da Terra apenas 2 vezes. Uma na formação da nebulosa, no desprendimento da nebulosa, em que o Cristo presidia, né, como governador do orbe, e a segunda vez para programar a vinda do Cristo. Nessa segunda vez, várias coisas foram decididas. Óbvio, aqueles que viriam antes, como seria essa missão do Cristo, e ele traz no finzinho, ele tem um capítulo especial nesse livro, que ele fala sobre a preparação da vinda do Cristo, do nascimento, de como ele viria. E ele traz essa passagem que eu vou, geralmente eu não gosto de ler os slides, quem puder observar tem os slides prontos, mas eu vou ler porque tem pessoas acessando apenas pelo celular. Esse trecho é o do livro. Debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizam o grande acontecimento, ironizando altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que, somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Nessa reunião, é óbvio que foi escolhido através de quem o Cristo viria à terra. Ora, se nós,
simples mortais. Temos a nossa encarnação toda programada, temos a missão, aqueles pontos em que nós deveremos cumprir ao longo de toda a nossa encarnação, as coisas que a gente deve fazer, que dirá um espírito que vai receber o Messias, que vai receber aquele que vai guiar toda a humanidade. E se a gente parar para pensar, até pela lei natural, até por todas as leis em que o livro dos espíritos, em que o espiritismo traz para a gente, seria impossível que o espírito que recebesse tão alta envergadura, que fosse receber um ser de tão alta envergadura, um ser puro, um ser angélico, um espírito puro, não poderia ser, vamos dizer, da elevação espiritual daqueles que habitavam a Terra naquele tempo e até hoje. Deveria ser um ser elevado, um ser moralmente elevado, para que as suas vibrações não interferissem no recebimento daquele ser que seria gerado dentro dela. Então, partindo desse pressuposto, a gente já tem ideia de quão elevado aquele ser era, de quão preparado aquele ser era. Ah, sobre as outras figuras que o próprio Emmanuel fala, Simão, Isabel, João Batista, todos eles que vieram antes, que são apenas citados em alguns dos evangelhos, nós vamos ver manifestações mediúnicas, que a gente vai falar aqui, nós vamos ver como eles abriram um caminho e como eles eram sensitivos e perceptivos, como ficava fácil a gente perceber a elevação espiritual de cada um deles, como todos eles realmente vieram preparados, tanto para ajudar Maria na sua tarefa, na sua missão, como para preparar a vinda do Cristo. Maria. Em hebreu, também podendo ser chamada de Miriam, o nome Maria significa Senhora da Luz. Maria foi filha de Ana e Joaquim, nasceu em Nazaré, já recebeu uma formação espiritual, por assim dizer. Ela foi enviada ao templo muito cedo, ainda quando criança. Nesse meio, até os 12 anos, ela ficou órfã, mas estudou as leis de Moisés, estudou religião, estudou no templo. Ela foi preparada. Ela era um espírito já preparado. É óbvio que o véu que cobre a todos nós, que cobre os esquecimentos, que cobre a nossa vida pregressa, ele vale para todos que reencarnam, mesmo um espírito elevado como Maria. E também valeu para ela. Mas Emmanuel nos diz algo que todo espírito de alta elevação, ele tem noções da sua missão. Não só de alta elevação, a gente sabe que aquilo que foi programado, ele está no nosso subconsciente, ele está dentro de nós, ele está no perispírito, ele está impregnado no espírito, dependendo do tamanho da missão. E se tratando de espíritos missionários, a gente não pode esperar menos que isso. Antes dos 14 anos, Maria ficou órfã, como eu já falei, e assim que ela deixou os estudos, por volta de 14 anos, ela foi dada a José como esposa. José, uma figura fantástica, bem mais velho que Maria, na época. Na época, 14 anos era, hoje eu considero uma criança, né? Um adolescente, mas na época ela era a idade de casar, era normal para a sociedade da época. José já tinha por volta dos seus 30 anos, e a recebeu como esposa. Foi a base da família. Maria, José e Jesus. Foi aquele que proveu, foi aquele que a sustentou como esposa e durante algum tempo, não se sabe, foi o provedor e o protetor daquela casa, até que desencarnou. No Anuário Espírita, de 1986, através de mediunidade, os espíritos nos trazem uma breve elucidação sobre o espírito que viria primeiro para depois receber o Messias. E eles dizem: aprendendo a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender na Terra. Então, se a gente parar para pensar só
uma pequena comparação que talvez muitos espíritas não tenham feito, é é eu vi vários palestrantes e muitos deles concordam num único ponto, que existe no meio espírita, existe uma certa resistência em falar dela. Alguns dizem que talvez seja pela comparação com o com o catolicismo, porque ela é muito, eh, os cultos, se fala muito sobre Maria e eles querem manter essa distância, mas verdade seja dita, não tem como você não reconhecer. Há 2000 anos, veja bem, hoje quem a gente tira por grandes espíritos, por pessoas, espíritos de alta envergadura que nos trazem mensagens fantásticas? Emmanuel, Paulo de Tarso, Joana de Ângeles. Há 2000 anos, ela já era mais evoluída do que todos eles. A gente sabe que Emmanuel viveu, teve a reencarnação teve a sua reencarnação na época do Cristo. Paulo, um pouco depois. Joana também estava encarnada na época do Cristo, mas nenhum deles com uma missão tão grandiosa quanto ela. Então, quando eles estavam se elevando espiritualmente, ela já era capaz de receber um espírito puro em seu ventre. Então, talvez essa seja um link que pouca gente faz, mas que vale a pena a gente pensar sobre isso. O Evangelho de Lucas, ditado por Maria, né, por pedido de Paulo, preso, quando ficou preso em Cesareia, pediu a Lucas, teve uma passagem na casa de Maria, ouviu histórias carinhosas sobre o nascimento do Cristo, não teve tempo, não pôde escrever mais, mas disse a Maria que gostaria muito de escrever a vida dela, de escrever a vida do Cristo, tudo o que aconteceu com ele para os cristãos do futuro. E pouco antes de morrer, pediu a Lucas que fosse encontrar Maria em Éfeso na época, para que ele concluísse esse projeto. Lucas assim o fez, e o Evangelho de Lucas ele é baseado nas memórias de Maria. Que fique claro que Maria, mesmo na sociedade patriarcal da época, onde as mulheres não podiam fazer parte dos cultos, fazer parte de grandes manifestações, elas sempre acompanhavam de longe. Maria sempre esteve em todas, sempre esteve perto do Cristo durante todas as suas pregações. Ela não é citada, mas vários espíritos nos trazem as mensagens de que ela estava lá, quando ele pregava, quando ele falava das parábolas, e ela tentava gravar todas as suas palavras, porque no futuro ela sentia que ela iria precisar passar aquilo adiante. Agora eu gostaria de trazer e analisar alguns pontos de algumas passagens mais famosas do Evangelho de Lucas, a Anunciação. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês, de que quando o anjo Gabriel aparece para Maria, a forma com que ele fala com ela, ele não chega oi, ele não chega ei, ele não chega trazendo a mensagem, ele a chega saudando. Ave Maria. Isso significa salve Maria. Eu acho que vários de vocês já ouviram, inclusive até a frase Ave Cristo, salve Cristo. A gente tem um livro de Emmanuel, Ave Cristo. Isso é uma saudação. Dá para perceber que a entidade angélica que vem avisar Maria da vinda do Cristo, ele chega saudando. Então ele tem noção da grandiosidade do espírito o qual ele está falando. Cheia de graça, tu tens a graça de Deus. O Senhor é contigo. Então a forma com que ele fala com ela é uma forma muito respeitosa. Logo em seguida, como eu falei no início, todas aquelas figuras, Ana, Isabel, eles têm, no Evangelho é muito claro, eles descrevem como se ela fizesse, como se eles recebessem o Espírito Santo, é assim que o Evangelho fala. E nós sabemos que é através da mediunidade que eles falavam. Isabel, a primeira vez que vê Maria, Maria sabe através do anjo que Isabel está grávida, no caso está grávida de João Batista, e Maria assim que vê Isabel assim que vê Maria, fala, bendita és tu entre as mulheres. Ela diz que no momento que avistou Maria, a criança dentro dela deu pulos de alegria. E ela disse, quem és tu que trazes para mim o meu Senhor? O Evangelho descreve que Maria está falando através do Espírito Santo, reconhecendo que Maria carrega o Senhor dentro dela.
E ao longo de sua vida, com na anunciação, na conversa com Isabel, Maria após o nascimento de Jesus, traz, Jesus ao templo, como é de costume naquele tempo, e um velho ancião chamado Simeão é quem recebe Jesus. Esses anciões que ficavam no templo, eles traziam profecias para os nascituros, para as crianças que eram trazidas. E Simeão trazia dentro dele, era um médium, trazia consigo a certeza de que foi dito, foi revelado a Simeão que ele não morreria, ele já estava com a idade bem avançada, mas ele não morreria sem ver o Messias, sem ver aquele que salvaria todos. No momento em que Maria pôs Simeão em seus braços, a frase de Simeão foi: Agora, Senhor, podes pedir ao teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já meus olhos viram o Salvador que nos deste. Simeão, através de mediunidade, porque foi preparado naquela reunião sobre aqueles que viriam antes do Cristo, sentiu a presença da grandiosidade que Maria trazia nos braços. Nesse mesmo momento, Simeão vira para Maria e diz: Bendita és tu entre as mulheres, mas uma espada de dor ultrapassará o teu coração, porque ele vem para derrubar reinos, ele vem para trazer a verdade de dentro dos corações das pessoas. E Maria sentia o tamanho de sua missão, sua preocupação crescia à medida que o menino crescia. José, por sua vez, também recebendo em, mensagens através de mediunidade, foi avisado pelo anjo da perseguição de Herodes. E eles fugiram para o Egito. E na pergunta que é 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode considerar como missão a paternidade? E a resposta dos espíritos é direta: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então Maria tinha o sentimento de quão grande missão ela carregava, mas ao mesmo tempo ela tinha a preocupação de mãe. Ela tinha aquele receio que toda mãe traz, de que algo poderia acontecer à medida em que ela via Jesus crescendo, à medida em que ela via Jesus cuidando de bandidos, cuidando de pessoas perigosas, conversando com todos, com todo o amor e carinho, discutindo no templo com as maiores mentes, com 12, 13 anos. A preocupação dela crescia cada vez mais. Mas ela, com toda a sua fé, continuou seguindo Cristo. Tem uma passagem bem interessante de uma conversa dela com Isabel, em que, na preocupação de Maria, ela vai ao templo e pede aos anciões uma vaga para que Jesus pudesse estudar, pudesse seguir uma carreira no templo. E Jesus vira para Maria e faz: O que queres tu de mim, mulher? Já não te dei o testemunho que sigo, que preciso cuidar dos negócios de meu pai? E Maria diz: Mas filho, eu apenas olho pelo teu futuro. E não é uma fraqueza. Os espíritos descrevem como a bondade de um coração de mãe, preocupada e sentindo que aquele filho que ela ama tanto, que mesmo sendo Messias, mesmo trazendo a mensagem do mundo, foi aquele que ela veio para ajudar-lhe, para ensinar-lhe as coisas do dia a dia, para que no futuro ele pudesse ensinar a todos as coisas da vida. A passagem mais forte do Evangelho, descrita no livro Boa Nova por Humberto de Campos, é a crucificação. Ele descreve que todos os vultos que estavam presentes aos pés da cruz, no momento da crucificação, Maria era o que mais destacava. Mas quando Humberto começa a descrever o que se passava dentro de Maria, é comovente e é inegável a elevação daquele espírito. Maria, mesmo não sendo, mesmo que ela não fosse o espírito elevado que ela passou pela provação que nenhuma mãe, que todas as mães rezam para nunca passar. Ela viu um filho inocente ser julgado, ser açoitado lentamente durante horas, ser castigado, ser pregado numa cruz, ser dilacerado através de lanças, insinuações, ser morto na sua frente.
seria missão suficiente para destruir qualquer mãe que visse isso acontecer com um filho tão amado. Durante todo esse acontecimento, durante os padecimentos da cruz, Humberto de Campos descreve para a gente que Maria revivia em sua mente, no meio de toda a angústia, os momentos de felicidade com Jesus. A sua infância, como ele era bom com todo mundo, quando os momentos em que ele curou aleijados, cegos, todos aqueles que precisavam, leprosos, como ele era carinhoso em casa. Todas as palavras entre os dois. Vejam, num momento de dor absoluta, eu como mãe, eu pensei, meu Deus, o que eu faria? Eu entraria em desespero. Mas Maria se manteve com um padrão elevado. Ela sentia a dor, como toda mãe, dilacerante, inigualável. Mas na mente dela, ela repassava os momentos bons. E Humberto descreve que cada momento desse, ela via a interferência de Deus. Ela via os momentos em que a divindade se manifestava na vida dela, agradecendo por cada momento daquele. E aí a gente vê a diferença dessa mãe para uma mãe comum, que amaria da mesma forma, mas que talvez nesse momento de dor absoluta não se comportasse como ela. Depois da morte do Cristo, o Evangelho nos conta que, na verdade, o próprio Cristo, nos momentos finais, teve o cuidado de deixar Maria, que já era viúva, sob os cuidados de João. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dessa forma, após a morte do Cristo, após o aparecimento a Maria Madalena, que Maria foi a primeira a acreditar nela, com o coração de mãe, João leva Maria para Éfeso, coloca ela numa choupana, numa pequena casa, e todos ao redor, todos aqueles que foram ajudados pelo Cristo, todos aqueles que careciam de ouvir a sua palavra, quando souberam que Maria estava nos arredores de Éfeso, tomavam destino para essa choupana. O que acontecia na casa de Maria é o que hoje acontece no centro espírita. Vamos assim dizer. Maria tinha aquela conversa fraterna com todos aqueles que chegavam. Lhe dava um pouco de pão, enxugava, cuidava das suas chagas, conversava com eles, ouvia suas dores e retribuía com os ensinamentos que ela ouviu do filho durante os 33 anos de sua vida. E esse local, essa casa, ficou conhecida pela tradição como Casa da Santíssima, embora muitos achem que essa é uma conotação católica, não é. Essa conotação foi dada por todos os sofredores, todos aqueles que ela ajudou, em que dentro do coração dela, Humberto de Campos descreve que, com a ausência de seu filho, ela percebeu que ela poderia ser mãe de todos aqueles que sofriam, uma vez que o sofrimento do filho ela não teve como parar, ela não teve como aplacar, mas o sofrimento daqueles que a procuraram, ela podia fazer alguma coisa por eles. É grandiosidade, não é, gente? Até que um dia, os historiadores calculam que Maria morreu por volta dos 70 anos. Um mendigo adentra na sua choupana e esse mendigo chega. Era um dia que ela estava muito angustiada. Era um dia em que cristãos vindos de Roma, expulsos, traziam uma notícia que outros cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo lançados às feras, estavam sendo mortos por pregar a mensagem de seu filho, a mensagem do filho tão amado. E nesse dia ela estava bem angustiada, fora da casa, olhando o mar. E chega esse mendigo, falando das coisas do céu, trazendo consolo. E Maria, por um instante, sente algo, algo que ela podia reconhecer naquelas palavras. Porque todos que vinham pedir. Ninguém vinha trazer consolo. E ele veio trazendo consolo. Pediu para entrar à casa e ela sim permitiu. Em um certo momento, ele se revelou, estirou as mãos a ela e pediu que ela viesse até ele.
E aí ela viu as chagas. Ela imediatamente olhou para o pé, viu as chagas, e ela entrou em júbilo. Meu filho és tu, meu filho, as chagas que te fizeram. E ele se revelou para ela. Era Jesus. Sim, minha mãe sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Nesse momento, Maria tenta se ajoelhar para beijar-lhe os pés e ele não permite que isso aconteça. Ele se ajoelha aos pés dela. Ora, para todos nós, que fique essa imagem na nossa cabeça. O Cristo, Jesus, que nós chamamos Senhor, nós chamamos Mestre querido, Todo-Poderoso, nós temos todas essas designações para Ele. Maria o chama de filho. Ele se ajoelhou aos pés dela como um filho agradecido, como um mestre agradecido, porque a frase que Maria deu ao anjo na hora da anunciação, que seja feita em mim, que seja feita na serva a vontade do Senhor. E naquele momento Jesus era filho e era mestre. Ele era filho agradecido, era mestre agradecido pela serva. No dia seguinte, Maria passa por todo. Humberto de Campos descreve que passa-se um dia durante o desligamento dos fluidos vitais do corpo de Maria, e João é chamado, alguns apóstolos vêm e Maria desencarna. No momento de seu desencarne existe uma legião de espíritos angélicos. É exatamente assim que Humberto de Campos descreve. Espíritos angélicos esperando por ela. Pela sua envergadura, Maria não precisa de horas, de minutos. Ela já toma sua consciência. No momento em que ela toma sua consciência fora do corpo, ela deseja ver Nazaré, que ela saiu fugida anos atrás, pela perseguição de Herodes. E esses mesmos espíritos tentam pedem que ela vá ao encontro de Jesus, que ela suba, ascenda às alturas para o posto que lhe foi colocado. O primeiro pensamento de Maria, e ela se movimentava com a força do pensamento, é assim que Humberto de Campos descreve, é que ela gostaria de ver os cristãos, aqueles que estavam sendo perseguidos, aqueles que estavam sendo cruelmente perseguidos, por seguirem o seu filho. E com a força do pensamento, Humberto descreve que ela se vê nos calabouços do Coliseu, onde ela vê centenas de cristãos, homens e mulheres, todos aqueles que seguiam os ideais, que seguiram a palavra de seu filho, aterrorizados, com seus espíritos em frangalhos. E nesse momento ela se pergunta: meu Deus, o que eu posso fazer? Eu vou rogar a Deus que os livre desse calabouço, mas se meu próprio filho me ensinou que todo sofrimento é santo, que todo sofrimento é sagrado, o que eu posso fazer? E aí ela traz o consolo. Ela se aproxima de uma das cristãs, de uma das moças, de uma das mulheres, e diz: canta, minha filha, canta. E nesse momento essa moça, ela começa a levantar cânticos de louvores, hosana, hosana nas alturas. E esse cântico, ele contagia a todos os 100 cristãos. No momento em que eles são colocados na arena, o que o povo daquela época esperava era um momento de terror, de gritos. E o que eles encontram são centenas de pessoas com cânticos a Jesus, provando a sua fé e provando definitivamente, sem deixar sombra de dúvida, que o que eles encontrariam logo mais não seria o terror dos dentes das feras, mas seria o reino de Deus, o reino prometido por Jesus. E por isso eles esperavam avidamente. Daí, passando daí, Maria segue e a ela é dada a faculdade de escolher que posto ela assumiria no reino de Jesus. Porque no reino nosso do governador existe uma rainha. Assim Emmanuel nos fala. E ela decidiu tomar de conta daqueles que
O próprio Emmanuel descreve que muitos não querem proximidade. Ela decidiu tomar de conta dos suicidas, das almas mais perturbadas, das almas que mais precisam de socorro. E que em uma de suas declarações, quando preparava um dos auxiliares que trabalhariam com Maria, aquelas entidades angélicas que a esperavam em comitiva no seu desencarne, tornaram-se servos de sua legião. Legião essa descrita no livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral, através de Camilo, descrevem como os servos que cuidam dos vales tenebrosos, dos vales daqueles que perderam a noção do amor, do equilíbrio, do sentimento, devido à tragédia do suicídio. E em uma parte do livro, ele nos fala da história de um dos trabalhadores preparados para servir Maria. E ele diz: vai. A ordem para esse trabalhador que vinha sendo preparado há dezenas de anos. Vem uma ordem direta das alturas de Jesus e diz: vai, Everaldo, auxilia minha Evaristo, auxilia minha mãe, porque nas zonas em que a minha mãe trabalha, com os espíritos que ela resgata, apenas um amor de mãe é capaz de os penetrar. E aqui a gente chega na grande mensagem que essa vida, em que nós temos pouquíssimos detalhes, trouxe para a gente. Humildade. Emmanuel, todos os grandes espíritos nos dizem que humildade é a característica dos grandes. Quando o anjo anunciou a Maria que ela receberia o Senhor, que ela receberia o Messias, ela disse: eu? Mas como? Ela não conseguia conceber como alguém tão pequena como ela poderia receber alguém tão grande. E essa é a característica dos grandes, sempre se colocarem pequenos. A resignação, porque ela sabia, foi dito por Simeão, uma espada ultrapassará o teu peito. A resiliência, no momento em que o filho estava sendo crucificado, toda a sua dor, no meio de toda aquela dor que só uma mãe, pais são capazes de sentir, a frase de Maria foi: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ali ela se referia à sua dor. A dor que ela sentia, ela colocou nas mãos de Deus, dizendo que não importa o tamanho, quão delacerada ela estava, se aquela era a vontade dele, que fosse feita a sua vontade, porque haveria um motivo para aquilo estar acontecendo. A fé. A fé em acreditar, a fé em continuar o trabalho do filho, mesmo depois do seu desencarne, mesmo depois de tantos conflitos entre os apóstolos que se dividiam, e a caridade pura. Na ausência do seu filho querido, na ausência do seu filho amado, ela percebeu que ela podia ser a mãe da humanidade. Ela podia ser a mãe de todos os desgraçados. E depois de desencarnada, ela buscou ser a mãe dos que mais sofrem. A mãe daqueles que, em momentos de loucura, não se reconhecem nem a si mesmo, mas que, como o próprio Jesus disse, mesmo numa loucura como aquela, um amor de mãe é capaz de penetrar, é capaz de chegar ao ponto de lucidez que todos nós temos. Eu queria chegar ao fim da nossa palestra de hoje com uma mensagem psicografada, na verdade, é uma poesia que vocês encontram no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, do espírito Amaral Ornelas, que para mim ele é uma prece, ele é uma oração. Foi ditado em forma de poesia e para isso eu gostaria de pedir a concentração de todos vocês, porque no momento em que a gente vem vivendo num momento tão grande de provação que eu não consigo nem me aproximar do tipo de provação que as pessoas, que cada um de nós vive no nosso íntimo, as dificuldades que cada um de nós está tendo de se isolar da família, de se isolar de quem amamos, de perder alguém querido, de perder o material que nós temos, às vezes o pouco material, o emprego, de passar pela dificuldade. Eu não consigo nem me aproximar da dor de cada um, de cada pessoa que está me ouvindo agora, possa vir a estar passando nesse momento.
Mas eu queria lembrar vocês que essa mulher, esse espírito, que eu trouxe hoje como exemplo, ela viveu a dor que todos descrevem ser a pior dor que um ser humano pode viver. E ela viveu, porque de acordo com ela, tudo passa. Isso também passa. Então que a fé, que a resiliência que ela viveu em momentos tão mais sérios, tão mais graves, ela seja capaz de entrar no coração de cada um de nós. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mães desvalidas, da nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, meus irmãos, a gente está chegando no final da nossa palestra e a mensagem que eu queria deixar a todos depois dessa prece aqui: tenham fé, porque segundo Maria, isso também passa, e nem aqueles que se encontram hoje nos vales das sombras e da morte estão sozinhos, porque ela e todos os bons espíritos que concorrem para o nosso progresso estão conosco. Nós não estamos sozinhos. Muito obrigada. Agora eu vou começar as vibrações, eu peço a concentração de todos, para logo em seguida a gente seguir para o passe virtual. Pai